Bom, bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites na Era Zoom. Hoje eu tenho o prazer de receber François Rotter. Oetker. O François, como vocês podem perceber, é francês e a gente vai falar de vinho. François, ele trabalhou muito tempo na Veuve Clicquot, ele veio para o Brasil para ser gerente de comunicação enológica no Brasil e trabalhar a marca Chandon. E aí, assim, eu conheço o François porque a mulher dele é muito minha amiga. Tenho muitas perguntas a fazer. François, obrigada por ter aceito o convite. E eu queria que você começasse a contar, assim, qual foi a grande diferença que você sentiu entre o público francês e o público brasileiro na questão do vinho. Então, já muito obrigado, Paula, pelo convite. Então, é um prazer fazer essa entrevista contigo. Então, bom, o público sobre vinho, a cultura é diferente. Saber que o francês, a cultura de vinhos na França é ancestral e realmente talvez o mais conhecido dos países de vinhos. Talvez uma concorrência com a Itália, mas geralmente quando pensamos um país de vinho é a França. Ou seja, desde a antiguidade fazemos vinhos. Os franceses bebem muitos vinhos, talvez menos que antes, mas melhores. Hoje bebemos 50 litros por ano. O brasileiro 2 litros por ano. Ainda falta muito. Falta muito. E também é recente. É recente o fenômeno do vinho no Brasil. Não, na verdade, a cultura do vinho no Brasil chegou principalmente graças aos italianos no sul, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram o berço da viticultura brasileira no Rio Grande do Sul. Mas durante décadas e décadas ficou lá, sem subir no resto do Brasil. Isso é muito recente. Isso é fato. Agora, o que eu gosto muito da diferença entre o brasileiro e o francês é que o brasileiro quer aprender. Ele acha que o vinho é muito interessante, um fenômeno novo e muito bom, pouco caro, mais caro que a cerveja, por exemplo, porque a cerveja é uma bebida cultural aqui. Ele quer saber, ele é muito aberto sobre as informações, ele quer saber de tudo. E o francês, ao contrário, ele sabe. Já sabe. Ele acredita que ele sabe. Tem muitos franceses que eu já conheço, mas eles não conhecem tanto. Aliás, tem uma anedota que tem concurso de vinhos de degustação na França pela Revue du Vin de France. E quase sempre são belgas que ganham. Tem muitos franceses e belgas. E os belgas são melhores, porque eles aprendem. O francês, ele bebe muito, mas ele não tem essa vontade, eu estou resumindo, fazer uma generalização, essa vontade de aprender, de se documentar, é no DNA dele, mas a vontade de aprender, de saber mais, não é tão enorme. Por exemplo, também, quando eu trabalhava na Veuve Clicquot, eu viajei muito no mundo inteiro, e os ingleses, os britânicos, conhecem muito sobre vinhos, eles se interessam muito. É interessante porque são países que não têm vinhos. Bélgica... Mas talvez você não acha isso? Países que não têm o produto ficam mais interessados e mais curiosos do que uma coisa que está ali à disposição? Não, provavelmente a curiosidade maior porque não existe no seu país, na sua região. Não, com certeza, talvez não é por sorte que os belgas e os britânicos são muito bons do conhecimento de vinhos. E então, estou de novo, encontrou esse contato muito agradável de pessoas que querem aprender. Então, como meu papel é de ensinar, é ótimo. Porque... Eu tenho tanta coisa para contar com o François, mas assim, falando do seu papel de ensinar, durante a quarentena, você criou uma série deliciosa chamada Confinados com Fineza.
em que você foi apresentando a cada vez um tipo de uva, um tipo de vinho, até que você fez um apanhado de todas elas. Como é que surgiu essa ideia e qual foi a aceitação? Na verdade, foi uma oportunidade da pandemia, porque cheguei de uma viagem para Manaus, 20 de março, meu boss me falou, bom, François, você vai ficar em casa, ainda não sabemos para quanto tempo. Mas eu viajava muito, viajava tipo 3 semanas por mês. Então, de repente, para aí, nossa, como eu poderia ser muito útil, o mais útil possível para a minha empresa, para os nossos clientes ou para os consumidores e também para mim, para uma Não, ocupação. parar de uma hora para outra é um choque, né? Assim, você fica perdido. Então eu pensei, nossa, eu vou fazer uma coisa que eu não consegui, porque para faltar de tempo, eu vou explicar, vou ensinar, vou descrever, vou contar as nossas marcas, porque é verdade, você falou de vinho, mas realmente cada episódio eu tenho um foco sobre uma marca. Tem algumas marcas que eu conheço melhor, como Veuve Clicquot ou Chandon, onde eu trabalhei como enólogo dentro do comitê de degustação. Eu fiz mais episódios de Chandon, de Veuve Clicquot. Mas, pelo menos, com todas as marcas que nosso grupo Moët Hennessy vende no Brasil, tem pelo menos um episódio, até 2, 3, enfim. E eu conto a história, não somente os vinhos, o estilo dos vinhos, mas a história, como nasceu, como faz parte do grupo, as características, eu fiz apresentação, expliquei, enfim. Tem ao redor de 10 minutos por episódio, é relativamente rápido. E assim eu contei todas as marcas. Até o final eu fiz um medley de todas as marcas para resumir o que é Confinados com Fineza. E como terminei isso faz mais ou menos um mês, não tem mais marcas para infelizmente, porque... Mas a curiosidade continua, né? Quer dizer, você pode ter terminado dessas marcas, mas a curiosidade de todo mundo acho que ficou só aguçada. Sim, mas eu percebi também na minha família, as pessoas que encontrou, que eles querem saber sobre vinho de maneira geral, não sobre uma marca em particular. Mas tem perguntas, muitas perguntas, que pode ser uma pergunta pequena, mas é que, por exemplo, na minha adega, posso deixar meu espumante deitado ou de pé? É simples, mas eles não sabem. Então eu pensei, eu vou fazer vídeos bem menores. Vou responder a cada vídeo, vou responder a uma pergunta. Isso é assim, vinho com você. François explicar porque é como Freud. Você pode imaginar de onde vem essa ideia de François explicar. Imagino. Então eu comecei assim, agora eu fiz... É que a Adriana, a mulher dele, é psicanalista, então Freud mora na deles. Isso. Então comecei, saíram já 13 episódios com uma pergunta cada vez. Eu vou continuar, já tem quase 40 episódios preparados. Sim, porque as perguntas são infinitas, né? Quer dizer, eu acho que essa curiosidade, foi o que você bem falou, que os brasileiros estão com essa vontade de aprender. Né? Bom, exatamente. A gente vai fazer o primeiro intervalo, colocar a música que o François escolheu, a gente já volta, porque eu quero saber um pouco mais desse aprendizado. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Bom, voltando aqui, François, você está falando do aprendizado, e o que você tem a me dizer desses enochatos, que sabem tudo? Quer dizer, você fala que o francês não quer saber, mas existem brasileiros que
complicam tanto a coisa do vinho e tem gente que explica como você de uma maneira mais acessível. Você não se sente um retardado falando de vinho. Quer dizer, o leigo consegue não ter vergonha de te perguntar. E eu tenho a sensação que para algumas pessoas que falam de vinho, eles colocam porque é o aroma dos Alpes, da cabra que pastou, e aquela coisa muito complicada. Como é que você vê isso? Mas é interessante que você está falando, porque muitas pessoas me falam isso. Falam, François, tem muitos enochatos. Enochato. Você tem um jeito muito acessível de entender. Porém, eu não sou de língua, eu não sou lusofone, eu não sou de língua portuguesa. Então, isso é uma dificuldade a língua, sobretudo. Não, mas você fala português perfeitamente e mesmo tendo a barreira, você consegue explicar. Você acha que esses enochatos surgem para deixar a coisa mais glamorizada? Por quê? Porque eles só são Acho que chatos. isso, sabe, Paula, porque comecei a fazer, a ensinar, mesmo antes, quando era engenheiro no setor da qualidade do automóvel, sabe? Essa era outra pergunta que eu ia te fazer. Depois Então, nesse setor, eu devia ensinar muitos processos de qualidade aos operadores, etc. E já comecei a gostar de ensinar. Quando eu entrei na Veuve Clicquot, eu fiz, além do comitê de degustação, da elaboração de vinhos tintos ao momento da vindima, o resto do tempo eu viajei para fazer comunicação sobre Veuve Clicquot com Salman. Então, meu trabalho era já ensinar. E também me tornei rapidamente responsável dos treinamentos da Veuve Clicquot, porque meus chefes observaram que amo isso. E talvez eu tenha um jeito que as pessoas... Você simplifica, você deixa a coisa fácil. Eu acho, você falou das 40 episódios, eu acho que você chega nos 100 episódios sem nenhuma dúvida muito rápido, porque as pessoas não se sentem intimidadas em te perguntar. Isso que rapidamente foi assim, mas eu não sei por quê. Tudo que eu sei é que eu estou muito, como falar quando você está no lugar do outro, é a empatia. Eu sou empático. Ou seja, eu gosto também de aprender. Então eu escutei centenas de professores em todas as áreas de mecânico, depois da enologia, enfim. Eu sei que uma boa explicação, quando tem um professor que explica bem, de um jeito fácil, simples, de vez em quando humorístico, que ajuda a lembrar também, você aprender, nem precisa ler, você já está gravado. E sempre amei isso. E talvez, então eu sou, como eu posso falar isso para ele entender rápido, simplesmente? Eu acho que o enochato, ele gosta de se escutar falar. Nossa, exatamente isso, exatamente. Assim, Acho que é isso a diferença. eu acho que é isso, assim, gostar de ser aquela pessoa que pergunta, que quer se ouvir respondendo. É terrível, porque quando um professor fala que não importa que ele não entender ou não, mas eles vão ficar impressionados para a minha linguagem, não é meu objetivo, não. Eu prefiro escutar depois, François, com você entendi tudo. Porque o vinho é aquela coisa, você vai aprendendo uma coisa, outra, aí você descobre que você gosta de uma região. Se bem que na França, a cada 1 quilômetro é uma região diferente, quase, né? É o terroir que muda muito a cada quilômetro, é diferente do Brasil. Mas aí você vai começar a entender, né? Entender uma carta de vinho francês, de fato, é muito complicado. E aqui no Brasil, infelizmente, eles chegam a um custo absurdo e não as melhores coisas, né? Isso é uma pena. Talvez por isso que a gente associe mais vinho a italiano, porque os italianos chegam aqui mais facilmente. E os da América do Sul também. Bom, e a comunidade italiana é muito maior que a comunidade francesa no Brasil. Então, a influência italiana é grande, particularmente. Você falou da influência italiana no Sul, e ao que você deve o sucesso do espumante gaúcho? Porque eles, de fato, têm melhorado muito. Quer dizer, eu particularmente acho que a cada ano eles melhoram mais. É verdade. Bom, saber que do meu lado que eu aprendi, que eu descobri, que
uma das primeiras empresas a se implementar lá no Brasil foi, na verdade, o Moët & Chandon, que é a maior casa de champanhe. O presidente do Moët & Chandon, Robert Jean de Vouguier, nessa época, dos anos 50 já, queria criar grandes espumantes fora do Brasil. Bom, a primeira foi Mendoza, tudo bem. Já tinha uma cultura de vinho ancestral. A montanha, com a altitude, permite ter um clima relativamente frio e que permite fazer um espumante com uma boa vivacidade, que é importante para a qualidade do espumante. Mas Brasil é curioso, porque em 1973, no Brasil, o vinho estava quase ao centro, exceto no Rio Grande do Sul, essencialmente com vinhos tranquilos, não muitos espumantes, talvez 2, 3 espumantes, marcas de espumantes, não mais que isso, em 73. Vinhos tintos, pelo consumo local, em grande maioria, só isso. E chegou lá Renaud Poirier, que era um enólogo do grupo, que falou, nossa, mas esse clima, esse terroir é muito bom para fazer grandes espumantes. Não um clima tropical, quente, e um clima talvez com mais influência subtropical que Champagne, claro, mas de maneira geral, os dias não são muito quentes, as noites são bem frias e vai permitir manter essa acidez necessária para fazer um grande espumante. E criaram Chandon Brasil aquele ano, 73, e fez um super sucesso, porque realmente um terroir, notavelmente pelo clima, muito bem adaptado a espumantes. E abriu porta para outros começarem a produzir. Quer dizer, acho que os outros produtores devem ter enxergado isso, porque a produção de espumante gaúcho realmente melhorou muito ao longo desses anos. E Chandon, acho que é a única marca que faz só espumantes. Ah, é? Só espumantes. Não fazemos nenhum vinho tranquilo. Aqui Todos no Brasil. Burgúrias, né? Não, mas e é uma coisa, o que assim, uma curiosidade, né? Essa coisa de sempre associar champanhe a uma comemoração, são as bolhas, tem uma história por trás disso? Já como sabia que os primeiros clientes de champanhe borboriante, porque durante séculos era um vinho tranquilo como os outros, como o Borgonha, por exemplo, mas se tornou um vinho já caro para elaborar, que demorar para fazer um champanhe, já nessa época, estou falando de fim do século XVII já, começo do século XVIII, e foi a aristocracia que bebeu, que começou a beber, a degustar e consumir esse champanhe. E, era muito doce, muito doce, e então muito ácido também, porque o clima era ainda mais frio que hoje. Você sabe a influência da mudança climática é muito importante. Então o champanhe extremamente ácido, mas muito doce. Agregamos bastante açúcar. Então era um espumante de sobremesa. E começou, sobretudo de sobremesa. Depois começaram a colocar menos açúcar, a beber também com a entrada. Mas quando você termina com borbulhas assim, você continua, então tem um sinônimo de festa, porque você termina sua refeição com as borbulhas e continua a beber assim. Então, quando você faz a festa com as borbulhas, na verdade, Paula, também as borbulhas mesmas. Eu acho que isso é o segredo. Já que quando eles abriram, que não tinha muito controle da quantidade de gás, a rolha fazia assim, eles chamaram... Imagina, você não sabe de onde vem essas borbulhas. Por que vinho tem borbulhas e outros não? Agora sabemos de tudo, graças a Louis Pasteur. Mas nessa época ninguém sabia de onde vem isso. Mas era tipo um fenômeno mistério. Tem uma coisa lá dentro que está viva e que faz saltar a rolha, estourar a rolha, faz um barulhão. Eles chamaram o vinho do diabo. O vinho do diabo, o vinho saut de bouchon, salta-rolha, o vinho salta-rolha. Ou seja, tinha já esse mistério
essa vivacidade das borbulhas já chama a festa, a celebração. E isso era realmente no começo a coisa da aristocracia, porque era já um vinho caro. E aproveitando o champanhe, pode ser guardado em pé ou tem que ser sempre guardado deitado? Aproveitando a sua deixa da pergunta. Isso é justamente o último número, o penúltimo número lá de Vinho com você. Não, o que é engraçado que, como tinha muitas perguntas sobre isso, o sindicato, o Centro Sindical de Vinhos de Champagne, né, que tem muitos papéis lá, mas tem um grande papel técnico, tem realmente um laboratório, centro de pesquisas, etc. Eles fizeram experiências e provaram que não tem influência sobre a qualidade na degustação, que seja de pé ou deitado. Então, é verdade que eu não falei no meu vídeo, mas se você tenha uma adega feita para colocar as garrafas de pé, você evitar o contato entre o vinho, o espumante, o champanhe, por exemplo, e a rolha. Então, o aroma de cortiça, sabe, que falamos bouchonné, não tem. Então, é melhor colocar de pé para evitar esse contato, que é justamente uma grande diferença com o vinho tranquilo. Vinho tranquilo devemos deitar, porque esse contato participa a manter a rolha úmida e enchida, é isso? Cheia. Inflada. Inflada, isso. Bom, a gente já tem que parar, passa muito rápido, François. Eu ia continuar fazendo, a gente vai fazer mais um intervalo e eu já volto com mais algumas perguntas. Se deixar, a gente faz uma rodada aqui de 3 horas, né? Não vai ser uma entrevista de meia. Espera um pouquinho, a gente já volta. Ótimo. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Bom, voltando aqui, tem uma das entrevistas que eu fiz muito legal, é com uma moça que chama Suiane, ela tem um blog que chama Pausa para o Vinho. E ela fez um estudo, foi o TCC dela na faculdade, a diferença dos copos, como influi no vinho. O que você me diz disso? É verdade, mas isso aliás, tem companhias que fabricam taças que fazem muitos estudos sobre isso. Não, realmente é super importante a qualidade, a forma da taça para curtir do seu espumante. Sobretudo quando você está bebendo um grande espumante, um bom espumante, que tem muitas histórias a te contar. Eu falo que o vinho te conta histórias aromáticas. E tem vinhos que são mudos, que tem quase nada para contar. Tem que contar. É você deixar sua taça 5 minutos, nossa, aromas novos. Isso é um grande vinho. Então, não se bebe em qualquer taça. O melhor exemplo na Champagne, por exemplo, é a evolução da forma da taça. Quando eu era criança ainda, ou seja, o século passado, claro, mas bom, faz algumas décadas, na minha família, para casamentos, enfim, as celebrações, bebemos champanhe. Eu sou do norte da França, ainda mais do norte que Champagne. E lá não tem videiras, né? Então eu sou neutro em termos de região de origem, mas bebemos champanhe entre nós, geralmente champanhe baixo preço, então muito bom. Mas bebemos numa forma de coupe. A coupe, sabe de onde vem essa forma, Paola? Não. Que conhece bastante a França, não conhece essa história? É realmente o molde dessa taça foi um seio de Maria Antonieta. É realmente parecido. Mas é bonita aquela taça. Sim, para um seio tudo bem, para beber não. Bom, não sei se foi a esquerda ou direita, mas tudo que eu sei que
quando você tem uma taça muito aberta assim, você começa a cheirar, todos os aromas vão a qualquer lugar, exceto no seu nariz. Não tem concentração. O vinho respira demais, todas essas borbulhas vão embora muito rápido. Faz muito, e a temperatura também vai crescer muito rápido, demais. É verdade. Faz muitos defeitos para uma forma de taça. E demorou séculos para trocar de forma. E nos anos, falando da França, nos anos, acho, 80, 90, chegaram na forma de flûte estreita, em força. Realmente a copa rapidamente sumiu e começamos a beber champanhe numa flûte. Champanhe ou espumante. Mas não, porque França... mantém mais a temperatura, com certeza, quer dizer, a temperatura se mantém e o aroma também. Sim, só que lá tem outro problema menor, mas existe um problema, que é exatamente inverso do problema da flûte. É que é tão fechado que ele não respira. Então, o problema, por exemplo, quando tem um grande champanhe, que tem muitas histórias aromáticas para te contar, ele não vai te contá-las, ele vai guardar suas histórias para ele. Porque e você vai, até terminar a taça, você vai perder uma parte das histórias. Então, para o melhor, agora, que é um fenômeno dos anos 2000, ao redor de 2010, realmente fez, por exemplo, todas as marcas do nosso grupo passaram a essa forma de tulipe, né, que é uma flor assim. Uhum. Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Moët & Chandon, todas, Ruinart, etc. Todo mundo paramos com flûte. Vamos beber com uma forma mais assim, ou seja, a base um pouco mais larga, servimos o champanhe nesse nível, um terço mais ou menos da taça. Lá ele respira bastante porque ele está aberto. Uhum. E a forma vai fechar em cima para concentrar os aromas sob o nariz ao momento da degustação olfativa. E depois, quando você vai beber um champanhe que já está aberto, que vai contar todas essas histórias, sem também perder rapidamente as borbulhas, é muito elegante. É claro que deve ser fino, não é uma cerveja, deve ser fino, é muito mais agradável o contato com os lábios. Deve ter um pé grande para evitar o calor da mão, para esquentar o champanhe. Por falar em esquentar, qual é a temperatura indicada para tomar o champanhe? Não é nem correta, correta assim, gosto, tem gente que quer muito gelada, tem gente que prefere, mas na sua opinião, qual é a temperatura adequada? A minha opinião, mas é claro que para curtir um grande champanhe, não, vamos dizer um grande espumante, que seja da Champagne ou de uma outra região, é melhor começar a beber a partir de 7, 8 mesmo. Realmente, que é interessante quando realmente o espumante de grande qualidade, você vai curtir mais, vai sentir mais os detalhes qualitativos dele a uma temperatura um pouco superior. Aliás, por exemplo, na Veuve Clicquot, onde tivemos muitos grandes vintage, açafrados, falamos sempre, particularmente os grandes açafrados antigos, de mais que 10, 20 anos, bebemos a 12 graus. Aqui as pessoas falam, nossa, é quente? Não, é 12 e fresco, mas é verdade que um champanhe um pouco mais no estilo mais fresco, leve para beber numa noite inteira, talvez pode beber mais às 8. Mas um grande espumante assim, evoluído, complexo, uma temperatura um pouco superior a 10 é melhor, porque você vai realmente sentir mais detalhes. Mas, bom, a gente está quase terminando, mas eu tenho uma curiosidade muito grande. Como é que você saiu da engenharia e virou enólogo? A paixão, Paula, a paixão. Realmente escolhi o trabalho de engenheiro porque não sabia realmente o que fazer. Sabe quando você deve decidir? Na França, você tem 18 anos. Então, eu fiz um resultado da escola bom. Eu queria ser médico, um pouco, ou engenheiro. E como uma muito boa escola, tipo 10ª escola de engenheiro da França, me aceitou,
Eu pensei, nossa, É isso aí. mas tão boa, não poderia imaginar entrar numa escola tão boa. Então fui. Foi um erro. Foi um erro. O que é bom quando você faz um trabalho durante 8 anos, já um diploma de 5 anos e 8, 9 anos a trabalhar como falar, em algo que você não gosta muito. O que é muito bom é quando você começa a estudar e trabalhar na sua paixão, e ainda melhor, porque você sabe o que é sofrer fazendo um trabalho que não é a sua praia. Então, é ainda melhor para gostar, realmente curtir muito profundamente de um trabalho bom e que você gosta. Você faz mais que gostar, amplificar o seu prazer de trabalhar na sua praia. Não, Então, você com certeza fala, assim, eu vou deixar o link do canal do François aqui, porque você transmite uma coisa que o vinho se torna mais fácil e, assim, um pequeno conhecimento dá mais vontade de beber. Falando com você aqui, já estou com vontade de tomar champanhe. que bom. Não tem como não ficar com vontade. François, muito obrigada pela entrevista, foi uma delícia. Eu com certeza quero falar de novo, aí a gente faz um tema específico, mas hoje era um apanhado, assim, que se ficar aqui a gente vai ficar horas e o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Se você quiser, ao fim do ano, para celebrar o fim do ano, podemos fazer um programa especial champanhe. Marcado, só de champanhe, e aí com receitas, assim, eu acho que a gente pode colocar o que combina, o que é bom, porque para mim champanhe combina com tudo, né? Então, drinks de espumante também. Bom, começa pelo Aperol, que eu adoro, e vai espumante. Essa é uma ótima dica. François, muito obrigada, a gente fica por aqui, até a próxima. Muito obrigado, Paula.